Olá, e nós estamos aqui novamente iniciando mais uma Conversas Acadêmicas da Engenharia Elétrica e hoje com um convidado muito especial, aluno e docente aqui do Colégio FAG também, o Gil. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, para o pessoal te conhecer. E hoje a gente trouxe uma pauta bem bacana, né, Gil? Nessa área da engenharia elétrica e a robótica educacional. Exatamente. Eu sou o Gil, né? Todo mundo me chama de Gil aqui, mas eu sou Alexandre Gil, sou acadêmico da FAG, formando em Engenharia de Controle e Automação, e também sou docente do curso de Robótica do Colégio FAG. É uma experiência interessante você trabalhar, né, com os alunos, as crianças, desde cedo, essa área da robótica, de tecnologia, porque eles são uma geração que está vivendo e eles nasceram já imersos em muita tecnologia, e quando você vai para a sala de aula e você vai ensinar algo que eles já estão tão imersos, você começa a ensinar por trás daquilo que eles fazem no dia a dia, mexendo no celular, mexendo no computador o tempo todo, ou vendo no dia a dia deles. Eles têm vários aparelhos em casa, vários brinquedos que não são só brinquedos de plástico, tem um monte de tecnologia ali por trás, vários sensores, várias coisas, e eles não sabem como funciona. Mas eles já têm esse contato total com isso, desde que nasceram. Então, trabalhar robótica com crianças é muito interessante por eles estarem nessa fase dessa nossa era digital, que eles já estão imersos nisso desde pequeno. Então, tem sido experiências bem legais, assim, que eu pude, vendo que eu tinha um pouquinho de jeito de lidar com criança quando a gente ia dar alguma palestra ou ia falar alguma coisa sobre o curso, eu resolvi ingressar por essa área e tenho gostado bastante. Que bom! Alexandre Gil, nosso especialista aí na área de robótica. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado. E é uma pauta tão bacana essa área da robótica, o pessoal tem várias dúvidas. Então, eu pensei da gente trazer dois cenários, né? Para quem está nos assistindo, entender os conceitos. Primeiro cenário, na engenharia elétrica também envolve robótica? O quanto que isso está presente ali na formação desse profissional? Exato, envolve bastante, né? Quando a gente fala de robótica, a gente não pode esquecer que toda a parte de eletrônica que está por trás disso, né? A eletrônica aplicada é robótica de certa forma. Então, hoje em dia, os aparelhos cada vez mais demandam mais tecnologia, cada vez mais os aparelhos têm mais microchips, têm mais processamentos, né, ali por trás. Então, qualquer tipo de obra que você vai fazer hoje, ou qualquer projeto elétrico, seja de uma casa, de um prédio, ou de qualquer tipo de equipamento, vai ter eletrônica ali por trás embutido, vai ter um monte de processos que o profissional precisa ter essa noção, né, de conhecimento. Conhecer quais são essas partes robóticas, quais são essas partes eletrônicas que estão envolvidas ali, para que ele possa usar no dia a dia e não acabe ficando defasado em relação ao mercado, né? Hoje em dia, a engenharia elétrica, principalmente, não é só fio e eletricidade, você tem 1 milhão de coisas ali por trás, de equipamentos inteligentes, que você precisa ter uma noção de como eles se comunicam, como fazer eles funcionar, entender a linguagem com que eles estão trabalhando, para que você possa usar aquilo da maneira mais eficiente para obter o melhor resultado, né, do que o equipamento pode te dar, né? Exatamente. Assim como você trouxe, né, na sua fala, dentro da engenharia elétrica, nós temos eletrônica, tem um pouco de automação, tem a questão de robótica, são várias disciplinas que esse profissional hoje precisa ter conhecimento e a expertise para estar pronto aí para o mercado de trabalho. E outra pauta, né, outro cenário assim interessante para o pessoal conseguir desmistificar um pouquinho essa questão da robótica, no nosso dia a dia, né, o que é tão presente no nosso dia a dia de robótica. Eu percebo, às vezes, que as pessoas elas acham que robótica é aquela coisa muito cinematográfica, né? Não faz parte da nossa rotina. Conta um pouco para a gente dessa sua experiência, o que você percebe que, sim, nós já usamos no dia a dia muita coisa, né, da robótica. Sim. O pessoal imagina nessa cena cinematográfica aqueles robôs lutando, aquela coisa humanoide, só que você tem muitos processos robóticos e processos automatizados do nosso dia a dia, desde uma simples porta que abre
com sensor de movimento, que você tem ali uma programação simples por trás, né? Se tem alguém no sensor, ela tem que abrir. E a gente não percebe, são coisas assim do dia a dia, até tecnologias bem avançadas, por exemplo, na nossa palma da nossa mão, a gente tem o nosso celular, que tem muita tecnologia ali por trás, e que a gente pode, às vezes, aprimorar ela para usar, se a gente entender um pouquinho da linguagem que o celular e o computador funcionam, como que isso se comunica, sistemas de segurança, tem tantas coisinhas assim do nosso dia a dia que a gente percebe e a gente nem vê, né? O nosso carro tem um monte de chip, um monte de processador ali dentro. A gente tem vivido, por conta da pandemia, aí, né, uma crise da produção de silício, da produção dos microchips, e isso atrasou a produção de carros no mundo inteiro, porque o carro ele, hoje em dia tem muitos sensores ali dentro, medindo, para você ter um efeito melhor, poder ter melhor proveito do combustível, melhor proveito das peças do carro. Então você tem um monte de processos inteligentes que são feitos e a gente não percebe no nosso dia a dia, como eu falei no começo, até os brinquedos de criança hoje têm muito mais tecnologia do que os foguetes que levaram o homem para a Lua. Então, assim, você tem ali hoje uma calculadora que a gente usa no curso de engenharia, é muito mais potente do que o processador que eles usaram para levar o homem para a Lua. Então, você vê que virou uma coisa tão banal que a gente tem tecnologia e a robótica ali por trás aplicada em tantas coisas que a gente não percebe. Olha só, pode-se dizer que uma dona de casa já usa robótica frequentemente, então, né? Sim. Talvez nossas gerações ali de criança, como a gente já vai trazer logo em seguida, também usam muita coisa da robótica, né, Gil? Sim, já nasce imersa nisso. Pois é. E falando em crianças, né, envolvido aí nessa área da robótica, assim como o Gil comentou no começo, ele é professor aqui do Colégio FAG. Uhum. E eu fiquei sabendo que você está dando aula de robótica para crianças e pré-adolescentes. Tem crianças ali de 8, 10 anos de idade fazendo aula de robótica. Como que é essa experiência para as crianças? Para eles, poder fazer algo funcionar montando o circuito ali, mexendo com fio, eles no começo acham que vão tomar choque, né? Falo, não se preocupe que eu não vou colocar nada que dá choque aqui. Então, eles montando e usando a linguagem, né? Eles escrevem um código, uma linguagem de programação que eu ensino para eles e depois eu ensino eles a montarem a parte física. Então, eles têm contato com a parte de energia, entender como a energia funciona, o polo positivo, o polo negativo, como que eu tenho que ligar. Gente, com 10 anos de idade aprendendo tudo isso, olha só, imagina, né? Vão ser todos uns engenheiros. Exato. E a educação, ela acaba que ela engessa um pouquinho o aluno para essas profissões futuras que a gente tem, que envolvem muita tecnologia, porque eles precisam decorar aquilo, eles precisam aprender uma base de conhecimento para se formar na escola, que lá fora, quando eles vão para a vida empreendedora, eles vão escolher uma profissão que eles querem, o pessoal fala muito de inovar, né? Tem que ser criativo, tem que inovar. Só que para inovar você precisa, eu costumo falar isso quando a gente conversa sobre o assunto, para inovar você precisa tomar risco, você precisa criar uma coisa diferente. Às vezes não vai dar certo, às vezes vai dar certo. E aí, na escola, com as matérias normais, você não é tão incentivado a tomar risco, porque você precisa aprender o conteúdo da maneira certa e tal. E aí, quando você tem esses projetos extras, como robótica, por exemplo, o aluno ele pode pegar o conhecimento dele ali prático e ele pode tomar risco, ele pode tentar fazer um negócio diferente. Então, eu começo a passar, por exemplo, para os alunos os nomes das variáveis que eles têm que usar no código, e aí eu coloco lá, escreve vermelho, amarelo, aí um já, professor, eu não quero escrever isso, eu vou botar só V, para abreviar. E eles começam a inventar coisas diferentes, e na hora de montar o carrinho, e se eu ligar 2 LEDs ao invés de um? E se eu botar mais peso desse lado do que desse? E aí eles vão testando e vendo e vão misturando ali vários conhecimentos, como eu falei, né, da elétrica, de entender como a energia da pilha, como que ela circula, um LED, por que o LED acende, entender o carrinho, o motor do carrinho que eles vão montar, os sensores diferentes, né, a gente trabalha com vários tipos de sensores, e aí com isso eles vão misturando vários conceitos, vários aprendizados que eles pegam na sala de aula em diferentes conteúdos, e aí eles podem juntar tudo e ver isso funcionando e arriscar um pouco, né, e testar, e às vezes não vai dar certo, o carrinho não vai nem se levantar porque botou muito peso, e aí dependendo eles têm que ir regulando isso. Então são matérias, essas metodologias diferentes de você trabalhar com conteúdos que o aluno pode brincar um pouquinho mais e pode testar. É muito interessante para ele desenvolver esse raciocínio lógico, esse raciocínio de solução de problema.
E sem falar que prepara ele para as profissões que a gente tem hoje, que a maioria delas necessita de conhecimentos na área de tecnologia, na área de programação. Eles precisam entender isso independente da área que você for escolher. Essas crianças que eu tenho ensinado hoje, quando eles se formarem, as profissões, qualquer que seja, vão estar tão imersas em tecnologia que eles vão ter que ter essa base de conhecimento. É como o inglês era alguns anos atrás. O inglês era um diferencial. Hoje em dia, o inglês é básico. Você precisa ter o inglês. Não é mais um diferencial você chegar numa entrevista de emprego e falar que tem inglês. Do mesmo jeito, esses conteúdos de robótica, esses conteúdos de programação, por enquanto, já está acabando, mas por enquanto ainda é um pouquinho de diferencial. Mas já está chegando o ponto que vai ser básico e vai ter que ter essa necessidade do aluno entender isso, porque a área que ele for usar, ele vai precisar analisar dados, ele vai precisar solucionar problemas, e esse raciocínio ele é bem trabalhado e fortalecido quando a gente estuda conteúdos como esse, né, da robótica. E era exatamente esse ponto, né, que a gente queria chegar para as pessoas entenderem também, né, que não é brincar de robótica. Às vezes eu tenho algumas crianças, pré-adolescentes ali, mas é tudo muito sério. Uhum. E os projetos, igual você falou, são projetos que pode-se dizer complexos, uhum, né? E tem todo um embasamento ali, uma fundamentação pedagógica que pelo ver, favorece até o desenvolvimento pessoal daquele aluno, né? Na formação ali de tomada de decisão, uhum, de uma profissão, né? O que ele quer fazer da vida, né? Correr riscos, tomada de decisão, independente se for, né, trabalhar na área da engenharia, mas uhum, isso é muito importante, né? Eu acredito que é um projeto muito bacana que você tomou à frente aí, né? Teve essa iniciativa há algum tempo já. Como é que funciona, Gil, para o pessoal que vai estar participando, às vezes tem um conhecido que está estudando aqui no Colégio FAG e tem interesse, né? Ficou sabendo da aula de robótica. Sim. Como é que funciona para colocar a gurizada lá para participar também? Sim. Por enquanto, nós temos trabalhado com os alunos, né, do Colégio FAG, então precisa ser aluno. E nós abrimos agora as inscrições até o meio do ano, então eles vão ter um semestre de aulas aí, e a gente começa eu apresento ali tudo que eu vou trabalhar, né? A gente começa com eles na primeira aula já acendendo um LED, então eles já começam a aprender a mexer nisso, ligar e desligar, e aí a gente termina no meio do ano com eles construindo um carrinho autônomo que desvia de obstáculo. Ele identifica se tem obstáculos em volta dele e ele vai desviando e vai seguindo o caminho dele sem bater. E aí eles, nossa, em pouco tempo a gente consegue fazer de um LED piscar a um carrinho autônomo? Consegue, porque eles têm uma facilidade muito grande para isso, né? Então, cada aula mistura ali um pouquinho de teoria com bastante prática, então a gente vai acumulando os conhecimentos até juntar tudo, e como você disse, a gente vai criando projetos complexos, né, de vários módulozinhos pequenos de coisas simples, a gente junta tudo e faz um projeto mais complexo. Então a gente fez as inscrições aqui até o meio do ano, e aí no segundo semestre a gente abre a turma para os que já estão fazendo a turma avançada, daí aí eles pegam projetos mais complexos ainda. Gente, mais complexo. Eu tô admirada, assim, porque com 10 anos já estão fazendo um carrinho que desvia de obstáculos, né? E esse é o módulo inicial, aí ele fala que vai ter o avançado, né? Então vamos esperar, vamos fazer um foguete, eu acho, nesse avançado. Mas muito bacana. E daí, então, tem que ficar esperto para quando abrir as inscrições lá no segundo semestre, isso, aí, né? Tem um período ali, a gente vai abrir de novo as turmas iniciais e as turmas para quem quer continuar o curso de avançado. Curso avançado. Exato. Legal, muito obrigada novamente, Gil, por você ter vindo aqui, contado um pouquinho, né, dessa experiência acadêmica, profissional e de docência aí na robótica. Acredito que é uma pauta bem legal para o pessoal que está assistindo também. O pessoal sempre tem essas dúvidas, né, do cotidiano, da robótica, da engenharia elétrica, enfim. Então, trazendo um pouquinho dessa pauta, engenharia elétrica e a robótica educacional. Sim. Esse foi mais um podcast, né, da Conversas Acadêmicas aqui do Centro Universitário FAG. Eu sou a Luana Weber, engenheira eletricista e coordenadora aqui dos cursos de engenharia elétrica, e aguardo vocês até o nosso próximo bate-papo. Obrigada!